Olá, queridos alunos, professor Francisco Miranda, do Departamento de Física do Instituto Federal do Maranhão, Campus Monte Castelo. Vamos fazer aqui uma revisão para os alunos do terceiro ano do ensino médio. E eu vou começar aqui com tópicos sobre vetores, porque vetores nós vamos trabalhar durante o nosso curso. E vamos começar aqui com uma revisão sobre vetores. Então, os vetores. Uma ferramenta matemática muito poderosa. E eu vou colocar aqui uma reta X. E nessa reta X eu vou colocar um segmento de reta orientado do ponto O até o ponto A. E esse segmento de reta orientado é que nós chamamos de vetor. Vou chamar esse vetor aqui de vetor V, tá? E esse vetor V, ele tem aqui um tamanho que eu vou chamar de U. Por que eu estou colocando o tamanho? Por que eu estou colocando a seta? E por que eu estou colocando o eixo X? Na verdade, porque todo vetor, não é diferente aqui, o nosso vetor V, ele tem direção, ele tem sentido e tem módulo. Nesse caso aqui, quem dá a direção do vetor V, nosso vetor V aqui, é a reta X. Em geral, nós colocamos o vetor numa reta. Então, primeiro nós traçamos a reta para colocar o vetor. Então, a reta X dá a direção do vetor. Então, nesse caso aqui, a direção do vetor da reta X. Tá? Ou, a gente pode depois ver que eu posso também chamar de eixo X, da reta X. O sentido é dado pela seta. Então, aqui eu estou indicando o sentido de O para A, porque a seta está lá no ponto A. Aqui é a origem, aqui é a extremidade do vetor, onde está a seta. Então, de O para A o sentido. O para A. E o módulo é o tamanho do vetor. Nesse caso aqui, esse vetor tem um tamanho U. Esse é o módulo do vetor. Ok? Então, é importante que a gente coloque, né, a reta antes de colocar o vetor. É nessa reta que nós vamos colocar o vetor e essa reta que vai dar a direção do vetor. Então, quando a gente for trabalhar com o vetor, vocês vão ver que nós vamos, em geral, nós vamos colocar logo a reta para a gente colocar o nosso vetor. A seta vai indicar o sentido e o módulo ou intensidade, que eu vou falar daqui a pouco sobre intensidade, nós calculamos a intensidade do vetor. Geralmente nós calculamos. Ok? Então eu tenho essa situação aqui. Agora eu vou pegar uma situação aqui que a gente também utiliza muito. Eu vou apagar aqui essa configuração e colocar a configuração do sistema cartesiano, onde eu chamo aqui de Y do nosso sistema X, o eixo X e o eixo Y. Aqui é a nossa origem. Eu vou colocar um vetorzinho aqui com duas unidades. Vamos vir aqui até aqui. Aqui é o 2. Então aqui é o 1. Esse vetor eu vou chamar aqui de vetor A. Vetor A. Sim, toda vez que eu for trabalhar com, nós vamos colocar um vetor, de colocar a setazinha em cima da letrinha para indicar a notação vetorial. Então aqui a leitura é vetor A. Aqui para cá eu vou colocar um vetor aqui com 3 unidades. Certo? Vetor com 3 unidades. Deixa eu dar uma melhorada aqui nessa seta. Um vetor aqui com 3 unidades. Está aqui a seta. Esse vetor aqui eu vou chamar de vetor B. Para cá eu vou colocar um vetor menor. Tá? Aqui seria o ponto menos 1. Menos 1. E para cá eu vou colocar um vetor com 2 unidades, que eu vou chamar de vetor D, no caso aqui menos 2. Ok? Então tem 4 vetores aí, o vetor A, B, aqui o vetor C. Vetor C. Vamos caracterizar esses 4 vetores? Eu vou apagar agora esse aqui. Quando
quando eu falo caracterizar, eu quero que a gente coloque o módulo do vetor, a direção e o sentido. Então eu vou pegar aqui o vetor A, estou chamando de A, e vamos colocar o módulo, vamos colocar o sentido e vamos colocar aqui a direção. Como eu estou aqui no sistema cartesiano, tudo que está para cá é positivo, tá? Apontando para lá, para cima também é positivo, para baixo negativo e para cá negativo. Tá? Aqui é a nossa origem do sistema. Aqui. Sistema cartesiano. Então o vetor A ele vai de 0 até 2. Então esse aqui é o módulo do vetor. No caso aqui, 2 unidades. Módulo do vetor A. O tamanho dele, 2. O sentido, ele está apontando para lá, no sentido positivo do eixo X. Então o sentido dele é positivo. E a direção do eixo X, tá? A direção do eixo X, ok? Do eixo X, das abscissas no caso. Vamos pegar aqui agora o vetor C. O vetor C é esse aqui que está apontando para cá. O vetor C tem módulo, aqui é menos 1, né? O ponto aqui é menos 1, mas o módulo, o tamanho dele, o módulo é um número positivo, então o módulo dele vai ser 1 unidade, tá? É o tamanho dele, 1 unidade. Eu não vou botar o módulo menos 1, o módulo é um valor positivo, 1 unidade. Aqui só está indicando que ele está apontando contrário ao vetor A. Nós vamos ver aqui que no caso o sentido desse vetor C, sentido do vetor C, como ele aponta para cá, né? O sentido dele é um sentido contrário ao A, no caso, o sentido negativo. Sentido negativo. E o módulo, melhor, a direção, observe que o vetor A está no eixo X e o vetor C também está no eixo X. Então, ambos têm a mesma direção do eixo X. O que mudou aqui foi o módulo, porque o tamanho do vetor aqui é só vale 1, o A aqui vale 2, a direção é a mesma do eixo X, e o sentido, a seta do vetor A está apontando para lá e a setinha do vetor C está apontando para cá. Então nós temos aí um sentido negativo. Vamos pegar aqui o vetor no eixo Y, esse B, vamos ver como é que ficaria o B. O vetor B. O vetor B tem módulo. Qual o módulo? É o tamanho dele, então vai de 0 até 3, então 3 unidades. E qual é o sentido? Qual é o sentido do vetor B? O vetor B está apontando para cima, né? O sentido positivo aqui do eixo das ordenadas, então sentido positivo. E a direção do eixo Y, as ordenadas. Ok? Para vocês agora, quais são as características do vetor D? Quando eu falar características, eu quero saber quem é módulo, quem é sentido, quem é direção do vetor D. Então, o vetor D tem módulo 2 unidades, vai de 0 até menos 2, então módulo 2, valor positivo. Sentido, ele aponta para baixo, então o sentido dele vai ser o sentido negativo. E a direção, como está aqui no eixo Y, a direção também é a mesma do vetor B, tá? Mesmo, eixo Y. Essa é a direção, ok? Então, nós temos aí esse sistema com 4 vetores que a gente está trabalhando, né? Vetor A, vetor B, vetor C e vetor D. Tendo aqui alguns ruídos aqui, próximo. Vamos ver se a gente consegue chegar até o final dessa aula.
eu vou apagar aqui e falar sobre, no caso, a decomposição de um vetor, ok? Vamos fazer a decomposição de um vetor. Decomposição de um vetor, né? Composição de um vetor. No caso, decompor, né? Dividir, né, o vetor, vamos pensar assim. Alguns livros falam projeção do vetor. Então, eu tenho um vetor que está assim. Vou chamar aqui esse vetor aqui de vetor X. Não, X não. Vou chamar esse vetor aqui de A. Vetor A. Então, projetar um vetor, na verdade, é colocar o vetor no sistema de eixo cartesianos. Então, você tem aqui a origem do vetor e aqui a extremidade do vetor. Então, pela origem do vetor, você passa o sistema cartesiano. Então, você passa aqui o sistema cartesiano, aqui é o eixo Y e aqui é o eixo X. Esse vetor, ele tem um ângulo aqui que ele faz com o eixo X, que eu vou chamar esse ângulo aqui de ângulo θ. Tá? Ângulo θ. Claro, vai ter também um ângulo aqui com o eixo Y, mas a princípio eu vou trabalhar assim com θ. Então eu tenho um vetor A, que observe que esse vetor A ele não faz parte nem do eixo X, ele não está nem no eixo X e nem no eixo Y. Ele tem aí, se eu perguntar para vocês qual é a direção dele, você vai dizer que a direção dele é tantos graus aqui, né, que é um ângulo aqui com o eixo X. Ele não está nem no eixo X nem no eixo Y, das ordenadas. E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocá-lo, né? Decompor é isso, é colocar esse vetor A nos eixos, pensando assim de uma forma bem simples, é colocar o vetor nos eixos. Então o vetor A, eu vou colocar ele no eixo X e no eixo Y. Então isso aqui é decompor o vetor. Para decompor é simples, você passa pela extremidade duas, no caso aqui é y e x, duas retas paralelas. Para encontrar o vetor do eixo x, você traça uma paralela aqui ao eixo y. Você passa aqui uma paralela ao eixo y, e aqui você vai ter um vetor, e aqui você vai ter um vetorzinho aqui, que eu vou colocar aqui de vermelho, esse vetor aqui no eixo x, que eu vou chamar vetor AX, porque ele está no eixo X. É a primeira componente, né, do vetor A. Tá? Então esse vetor A aqui, aparece aqui uma componente dele, que é a projeção dele no eixo X, que eu estou chamando aqui de AX. E aí quando eu for traçar outra componente, caso AY, eu vou traçar uma paralela agora ao eixo X, também passando pela extremidade do vetor A. Então, agora você traça uma paralela traçando para a extremidade. Esse pontinho aqui, você traça a partir dele aqui o vetor AY. Esse vetor aqui. AY. Que é a nossa origem. Então aqui você tem o vetor AY. Tá? O vetor AY. Então esse vetor aí, AX, agora, esse vetor A, nós vamos tem duas componentes, uma na direção do eixo X, que é o AX, e uma na direção do eixo Y, que é o AY. Tá ok? Isso aqui é importante demais, a gente vai fazer muito isso de decomposição de vetores. E esse ângulo θ, que está aqui nesse triângulo retângulo, se ele está aqui embaixo é porque ele está aqui em cima, né? Lá na geometria, né, nós temos esses ângulos aí, que chamamos alternados, né? Então você tem esse ângulo θ aqui embaixo e aqui em cima tem ele também. Então se aqui for 30 graus, aqui em cima é 30 graus. Ok? Então, vamos trabalhar mais um pouquinho isso aí.
Olha só. O AX, que é essa componente aqui, tá? Que vai me interessar agora no momento, tem módulo, tem sentido e tem direção. Tá. A direção já está aqui, eixo X. A direção eixo X. Da componente aqui, AX. Então, AX é a direção eixo X. O sentido, positivo, apontando para cá, positivo. Lembrando que para cá é positivo. Assim é positivo. Então, sentido positivo. Sentido positivo. E o módulo? Quanto vale esse tamanho aqui? Ok? Como é que você calcula o módulo dessa componente AX? O que vai chamar? Veja que eu estou usando aqui agora a nomenclatura componente AX e componente AY. São duas componentes aqui do vetor A. Deixa eu botar mais para cá isso aqui. São duas componentes aqui do vetor A. Componente AX e componente AY. O módulo. Para calcular o módulo, tá? Eu vou usar a notação módulo. Essa aqui. Módulo de AX. Módulo do vetor AX. Melhorar essa. Módulo de AX. Gente. Módulo de AX. Pronto. Quem vai ser o módulo, né? Então, para calcular o módulo, tá faltando aqui, ó. Não coloquei. Nós vamos recorrer aqui a uma relação do triângulo retângulo. Nós vamos usar aqui uma relação do triângulo retângulo, que é a relação do cosseno ou do seno. Observe que essa componente, aqui nós temos um triângulo retângulo, né? Aqui é 90 graus. Então aqui o vetor A aqui é a hipotenusa do triângulo, tá? Esse triângulo aqui. Eu posso até botar aqui A, bem aqui B, só para indicar que aqui eu tenho um triângulo A, OAB, e aqui eu também posso botar C, tá? Então eu tenho um triângulo aqui OAB, que é o triângulo retângulo aqui. Observe que essa componente aqui, no caso o vetor A, é a hipotenusa, e aqui nós temos um cateto, que é um dos catetos, que é o AX, tá? E esse cateto aqui, a Y, também está aqui desse lado. Se eu quiser fechar aqui, eu posso transpor o vetor AY para esse lado aqui. Mas vamos ver aqui como é que fica esse vetor AX. Então a gente sabe que existe relações de seno e cosseno, né? Tangentes, mas aqui a tangente no caso, eu vou trabalhar aqui o seguinte com vocês. Observem que essa componente aqui, a X, é uma componente que ela está aqui adjacente ao ângulo θ. Adjacente significa lado, né? Ela está de lado com o ângulo θ. E a relação que me dá, né, que envolve o lado do cateto adjacente, é o cosseno, né? Lá no triângulo retângulo. Então eu posso pensar o seguinte, que o cosseno, ó, o cosseno do ângulo θ é uma relação entre o cateto adjacente, eu estou olhando só para esse triângulo aqui, ó, OAB. O cateto adjacente ao ângulo, no caso aqui, o cateto que está de lado é o cateto AX, tá? Eu estou calculando o módulo, então já não estou mais usando aqui a notação vetorial do módulo. AX dividido pela hipotenusa, que é o vetor A. Esse aqui é a nossa hipotenusa. Então aqui vai me dar, aqui é uma relação aqui de proporção, AX vezes 1 dá AX,
A vezes cosseno de θ dá A cosseno de θ. Então esse aqui é o módulo de AX. Então o módulo de AX você pega o tamanho de A e multiplica pelo cosseno de θ. Então aqui seria o nosso módulo aqui de AX. Nosso AX, AX é igual a A cosseno de θ. Esse é o módulo de AX. Tá certo? Calculado aqui pela relação trigonométrica do triângulo retângulo, relação cosseno, porque o AX aqui é uma componente que está adjacente ao ângulo. E agora, vamos ver aqui o AY, né? Essa componente AY aqui que nós vamos precisar também. Quem é essa componente? Botei esse ângulo aqui e aqui. Observe que o AY agora é um cateto, né? Esse triângulo aqui. Se te quiser transportar para cá também eu posso. Até se você quiser transportar para cá para fechar, que esse pedaço aqui é igual esse segmento aqui, eu posso fazer isso. Fechar aqui, ó. Aqui é o nosso AY, tá? Então observe que se eu olhar por esse triângulo aqui de cima, também olhar para de baixo, vai dar a mesma coisa. Ou seja, o AY, essa componente aqui, ela está de frente com o ângulo θ, né? Está de frente com o ângulo θ. Enquanto isso aqui está de lado, isso aqui está de frente, tá oposto, né? Tá de frente com o ângulo θ. Então você tem aqui o AY de frente com o θ, tanto olhando para cá, para o triângulo OBC. Se você olhar pelo triângulo OAB, você vai ver que o AY aqui também está de frente. Então a relação que me dá, né, o cateto oposto sobre a hipotenusa é o seno. Então o AY, o seno de θ, o seno de θ nada mais é do que o AY dividido pela hipotenusa, que é o nosso A. Da mesma forma que eu fiz agora há pouco, aqui é 1, eu faço a proporção, AY vezes 1 vai dar AY, e A vezes seno de θ dá A seno de θ. Então aqui nós temos aqui o módulo da componente AY. Então se for pensar aqui, módulo de AY, A seno de θ. Enquanto o AX é A cosseno de θ, porque é adjacente, o AY é A seno porque é oposto. Aí nós temos a direção aqui da reta, né, do eixo Y, tá? E o módulo está aqui calculado, a direção do eixo Y, o módulo A e o sentido, no caso, o sentido, a setazinha aqui do nosso vetor AY está apontando para cima, o sentido positivo. Então se eu for colocar aqui AY, o que vai mudar? O módulo vai ficar A seno de θ, sentido também positivo, aponta para cima, e a direção do eixo Y. Então, observe que o vetor A, o vetor AY, o vetor A, quando você faz a decomposição, no caso aqui eu estou usando só o sistema Y e X, né, cartesiano XY, a gente tem duas componentes, uma componente na direção X e uma componente na direção Y. Então, em geral, quando você faz a decomposição, você trabalha com as componentes. Como eu falei, decompor é você pegar um vetor que está fora dos eixos e colocá-lo no eixo. Então você coloca o vetor A no eixo X e no eixo Y. E é simples. Para colocar o vetor, para descobrir a componente AX, você traça aqui uma paralela aqui ao eixo Y, aí traça aqui nesse ponto de encontro o AX. E aqui você traça outra paralela ao eixo X para encontrar aqui a componente AY. Ok? Então,
Então, aqui eu tenho as duas componentes do vetor A. Vamos ver aqui um exemplo simples aqui. Um exemplo. Então, se eu tiver aqui, eu tenho aqui o eixo Y, eu tenho aqui o eixo X, e eu tenho um vetor aqui, um vetor A. Aqui eu tenho um ângulo de 30 graus. Então, vamos determinar aqui as componentes desse vetor, tá? Eu vou dizer que o módulo de A, o tamanho desse vetor aqui é 3 unidades. 3 unidades. Vamos fazer aqui, vamos determinar as componentes. O módulo de AX, vamos determinar. Então, para determinar aqui o módulo de AX, que é uma componente, você traça aqui uma paralela aqui ao eixo Y. E esse vetor aqui, que vai até aqui, é o nosso vetor AX. Como eu falei para vocês, para calcular o módulo de AX é um vetor que está adjacente ao ângulo, é A cosseno de 30 graus. Então, por quê? Porque a relação do cosseno vai ficar o adjacente sobre a hipotenusa, tá? Então, vai ficar A. Eu estou falando para vocês é isso aqui. Estou falando isso aqui. Cosseno de 30 graus. Por que cosseno? Porque eu estou com a componente AX que está adjacente ao ângulo. Cosseno de 30 graus é a relação entre o cateto adjacente, que no caso aqui é AX, dividido pela hipotenusa, que é o A, que é o vetor A. Então, aqui fazendo aquela relaçãozinha aqui, você tem que AX da AX, A vezes cosseno de 30. Então, nosso AX vai ser igual a A, que é 3 unidades do módulo, vezes o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Então, nosso AX tem 3 raiz de 3 sobre 2 unidades ao módulo de AX. Esse é o valor do módulo de AX. Então, se eu perguntar para vocês, quem é o sentido positivo, porque o AX está apontando para lá. Quem é a direção do eixo X. E quem é o módulo? 3 de 3 sobre 2 unidades é o módulo de AX. Ok? Se nós vamos calcular agora o AY, vamos calcular o módulo da componente AY. Então, lembrando que aqui eu tenho dois triângulos retângulos, esse ângulo de 30 graus está aqui e ele está bem aqui, ó. Então ele está aqui. Então, para calcular o AY, nós vamos usar agora a relação do seno, porque o AY é uma componente que está, né, de frente com o ângulo de 30 graus, né? Então, uma componente que está aí no cateto oposto ao 30 graus. Então, o AY, no caso, seno de 30 graus, o seno de 30 graus é o cateto oposto, que é o AY, dividido pela hipotenusa, que é A. Então, aqui é 1, AY vezes 1 dá AY, A vezes seno de 30 graus. Então, o nosso AY vai ser igual a 3 unidades novamente, que é o módulo de A. O seno de 30 é meio. Então, isso aqui vai dar 3 sobre 2 unidades, né? 1,5. Isso aqui é o módulo de AY. Então, se a gente fosse pensar aqui na componente aqui, AY, dessa forma, você diz aqui é um módulo. O módulo nós acabamos de calcular. 3 sobre 2 unidades. Quem é a direção? A direção do eixo Y, né? Eixo das ordenadas, Y.
E que é o sentido? Ao sentido do vetor y, sentido positivo. Então tá aí as características do vetor y. Então nós aprendemos aqui a calcular o valor no módulo, aprendemos a fazer a decomposição, é só traçar as retas. Se eu quero a componente x, eu traço uma reta paralela aqui ao y. Se eu quero aqui a componente a y, eu traço uma paralela a x. Então essa componente aqui paralela mesmo, né? Faça com a régua paralela aqui a esse eixo, passando pela extremidade do vetor A, no caso aqui a extremidade está aqui. Então eu traço aqui por essa extremidade aqui, essa reta aqui S, vamos chamar essa reta S, é paralela a y. E essa outra reta aqui, ó, eu vou chamar aqui de reta R, ela é paralela a x. E aí você tem esse ponto aqui de cruzamento, e esse ponto de cruzamento você traça aqui o AX e aqui o AY. Ok? Então é isso. Para calcular o módulo você usa a relação do seno e do cosseno lá, né, do triângulo retângulo. Seno de 30, no caso aqui do exemplo, seno de 30 e cosseno de 30. Também deu aqui o AY e o AX. Já apaguei. Ok? Bom. Vamos aqui para outra situação. Situação, eu vou pegar o vetor, vamos pensar aqui, uma coisa que também nós vamos utilizar bastante, são as operações com os vetores, tá? Uma operação com os vetores, aqui no caso, a soma, né? A soma de vetores. Então eu tenho aqui o eixo X, tá? E eu tenho aqui, vamos pensar, eu tenho aqui um vetor para cá, um vetor x1, e eu tenho um vetor para cá, x2, tá? Onde o módulo de x1 é 2 unidades e o módulo de x2 é 1 unidade. Observe que você tem um vetor apontando para lá, um vetor positivo, e para cá um vetor negativo. Então, o sentido aqui de x1 é positivo, o sentido de x2 é negativo. A direção de x1 e x2, ambos estão na reta x. Então, a direção da reta x, a direção de x1 é reta x, a direção de x2 é reta x. O que está diferente aqui é o módulo e o sentido. O sentido de x1 é o sentido positivo e o sentido de x2 é o sentido negativo. Eu quero fazer a operação no caso aqui da soma. Eu vou pegar aqui o vetor maior, que é o x1, certo? Menos x2. Então, isso aqui vai me dar, é a mesma coisa de x1 mais menos x2. Subtração, aí é uma soma. Então você tem x1 é 2 unidades, menos, ou no caso mais, vou pegar menos porque esse vetor aqui está no sentido negativo, então menos unidade. Então vai dar aqui 2 unidades, menos 1 unidade, você vai ter um vetor aí de 1 unidade. Então o resultado aqui seria um vetorzinho, né? O resultado é um vetorzinho para cá, né? Apontando aqui no sentido, botar esse vetor aqui em cima. O resultado seria um vetorzinho apontando para cá de 1 unidade, né? Para lá. Resultado da soma desse vetor aqui com esse. Se eu tiver os dois vetores apontando no sentido positivo, aí só vou somar e vai só aumentar o vetor resultado da soma. Botar aqui outro exemplo. Tá?
botar aqui uma soma com os dois vetores apontando no sentido positivo. Então você tem um vetor aqui, ó. Vou botar aqui duas retas paralelas, vou botar esse vetor aqui. Vetor de uma unidade, um vetor aqui, vou chamar esse vetor aqui vetor A. Tem uma unidade. E esse vetor aqui, o dobro desse, vetor B de duas unidades. Então esse aqui tem o vetor A, tem módulo uma unidade, e o vetor B tem módulo duas unidades. E eu quero fazer a soma, né? A soma, o vetor soma de A mais B. O que vai dar, né? Então nesse caso aí, você vai ter A com B. No caso aqui, essas retas são paralelas, vou chamar aqui X, aqui também é X, a reta X', essas duas retas são paralelas, tá? Considerando X paralela a X'. Então a direção desse vetor, tá? Tem a mesma direção de B, porque as retas são paralelas. Então eu posso dizer que a direção aqui de A é a mesma de B. Os ambos estão na reta paralela. Então você tem direção de A na reta X, direção de B na reta X', e ambos têm a mesma direção, porque as retas são paralelas. E o sentido apontando para lá, sentido positivo, também uma coisa do B, apontando para lá, sentido positivo, também tem o mesmo sentido. Quando eu fizer a soma, é simples, somar A com B, vou ter A mais B, vai dar um vetor aqui de 3 unidades. Então, o módulo da soma é um vetor de 1 mais 2, 3 unidades, porque ambos estão apontando no sentido positivo. Ok? Uma outra situação que nós temos é a multiplicação de um número por um vetor. Então eu tenho um vetor V aqui, por exemplo. O vetor V tem de módulo 2 unidades. E eu vou multiplicar esse vetor pelo número A. Com A, vou multiplicar pelo número A, por exemplo, igual a 2. A igual a 2. Quando eu faço 2 vezes o módulo de V, vai ficar 2 vezes 2 unidades. Então vai dar 4 unidades. Então o que vai acontecer? Esse vetor V aqui, o resultado da multiplicação vai dar 4 vezes esse vetor. Então aqui eu teria que ter aqui um espaço maior, então vou botar um pouquinho menor. Vou botar aqui só uma unidade, então, para ficar melhor de vocês olharem. Então o vetor V tem uma unidade. Então multiplicado por 2 dá um vetor aqui de 2 unidades, resultado de multiplicação. Então o vetor aqui ficaria aqui agora 2V. Então esse seria o resultado dessa multiplicação. E se multiplicasse, ao invés de ser por A igual a 2, multiplicasse por A igual a menos 2? Se esse número aqui, o A fosse 2, menos 2, aí o resultado seria esse aqui. Tá? O resultado seria esse aqui. O vetor 2V agora estaria no sentido contrário. Então, quando você multiplica um vetor por um número, que eles chamam de multiplicação do produto de um número por um vetor, ou seja, de um escalar, porque um número é um escalar, quando nós fazemos isso, você pode ter aí uma mudança de sentido. Se o escalar é positivo, o resultado da multiplicação vai dar um vetor no mesmo sentido do vetor original. Vocês viram aqui que o 2V ficou para cá, porque eu multipliquei por A igual a 2. Mas no caso aqui, se eu multipliquei aqui por A igual a menos 2, o nosso vetor 2V ficou de sentido, né, oposto, né, no caso contrário ao primeiro caso. Então, toda vez que você for multiplicar um vetor por um escalar, se o escalar for positivo, o vetor resultado,
vai dar no mesmo sentido do vetor original. Deixa eu só apagar aqui para explicar esse produto aí. Então, melhorar aqui a explicação para vocês. Então eu tenho um vetor aqui, um vetor B. Nosso vetor B está apontando para lá, aqui. Sentido positivo aqui do eixo X. Sentido positivo aqui do eixo X. Então esse vetor B é o vetor positivo. Aí você pega esse vetor B e multiplica por 3. Então o resultado vai ser um vetor 3B. 3B positivo também. Positivo também. Agora, esse, no caso aqui, o escalar é 3. Se eu pegar esse mesmo vetor agora e multiplicar pelo valor menos 3, eu vou ter agora esse mesmo vetor, só que ele aponta para cá agora. Então, essa é um vetor 3B negativo quando o A que eu estou falando, o A aqui em cima, aqui nesse caso aqui, eu tenho A igual a 3 e aqui eu tenho A igual a menos 3. Esse A, então aqui vai ficar aqui A 3 vezes B, que dá 3B. E aqui, vou colocar aqui menos 3 vezes B, e vai dar o vetor menos 3B. Então, apontando para cá, né? Mostrando aí que ele é um vetor contrário ao primeiro. Então, é a situação que nós vamos ver muito na física. Uma situação seguinte: quando nós estivermos trabalhando com cargas elétricas, nós vamos ter cargas elétricas positivas e negativas. E nós vamos multiplicar essa carga por um vetor campo elétrico, vetor força. Então, quando a carga for positiva, que eu multiplicar pelo vetor força, o resultado vai ser no mesmo sentido da força inicial. Se você for multiplicar pela carga negativa, o resultado vai ser o contrário. Acho que eu troquei. Então, carga positiva multiplicado pelo vetor força, o resultado vai ser um vetor força maior e no sentido do vetor inicial. Se você pegar a carga negativa, você vai trocar o sentido na hora do resultado. Então isso vai acontecer, né? Vai existir um produto, no caso da carga elétrica, que a carga elétrica a gente vai ver que é um número, tá? É uma grandeza escalar multiplicado pela grandeza vetorial. Quando eu chegar lá, a gente vai enfatizar melhor isso aí. Mas a princípio é isso que nós vamos fazer. Vamos pegar o número positivo e multiplicar por um vetor, o sentido é o mesmo, e vamos multiplicar o número negativo também por um vetor, e vamos ver que o número negativo muda o sentido do vetor original quando você multiplica pelo número negativo, né? Por exemplo, lá na segunda lei de Newton, por exemplo, você tem força resultante igual a massa vezes aceleração. Você tem aqui a aceleração é um vetor e a massa é um número. É um escalar, né? É um número. Então você tem um produto aqui de um número vezes um vetor, tal como eu fiz aqui. Então você tem aqui um número que é a massa, que é sempre um valor positivo, essa massa. Quando eu multiplico pelo vetor aceleração, eu vou ter sempre a força resultante aqui, né? O vetor na mesma direção, no mesmo sentido do vetor aceleração. Então você tem o vetor A de aceleração multiplicado pela massa. Quando acontece isso, você vai ter o vetor força resultante, que vai ter a direção e o sentido do vetor aceleração, porque a massa sempre é positiva. Se a massa pudesse ser negativa, você poderia ter aqui, no caso, o vetor resultante contrário à aceleração. Mas sempre o vetor aí vai ser sempre no mesmo sentido, porque a massa é sempre um valor positivo. Ok? Então, o que nós podemos falar mais sobre vetores? Tem uma situação que é bem também muito utilizada, que é o vetor soma de dois vetores concorrentes. Dois vetores concorrentes também muito utilizada também no nosso curso de física.
você tem um vetor A e um vetor B. Alguém puxa para lá e alguém puxa para cá, e aqui tem um ângulo θ. Como é que você calcula aí o vetor soma? Tá? O vetor soma. O vetor soma é dado pela regra do paralelogramo. Então você faz traça aqui, pela extremidade do vetor A, você traça uma paralela aqui ao vetor B. O vetor B é uma paralela aqui. E pela extremidade de B, você traça a paralela ao vetor A. E você forma aqui mesmo um paralelogramo mesmo, ó. E o vetor resultante, você une aqui, daqui para lá. Esse aqui é o nosso vetor resultante. Tá? Aqui é o vetor soma, né? O vetor A mais o vetor B. E o módulo, né, o tamanho desse vetor aqui, o R, é dado pela lei dos cossenos. Você tem aqui A ao quadrado, módulo de A ao quadrado, mais um módulo de B ao quadrado, mais duas vezes A vezes B, duas vezes A vezes B, vezes o cosseno de θ. Esse θ aqui é esse ângulo aqui entre os vetores A e B. Então esse θ aqui. Aí uma situação especial é quando esse θ for igual a 90, tá? Quando se θ for igual a 90, se θ for igual a 90 graus, olha o que vai acontecer aqui. Você vai ter A ao quadrado mais B ao quadrado, 2AB cosseno de 90. Se θ for igual a 90, cosseno de 90 é zero. Então isso aqui vai dar zero, essa parte aqui todinha aqui dá zero. Tá? Isso aqui dá zero. Já que cosseno de 90 vai ser igual a zero. Aí você vai ter 90 graus, a situação seria essa. 90 graus você tem agora, se θ 90 graus, a situação é essa aqui, ó. Se é 90 graus, a situação é essa aqui. Aí você tem aí, no caso aqui, um 90 graus. E para calcular a resultante, você faz aqui, ó, o vetor A, você faz aqui a paralela, pela extremidade aqui, a paralela aqui a B, e a outra paralela aqui a A. Então, nosso vetor resultante é esse aqui. Esse aqui é o nosso vetor resultante. E esse vetor resultante, o módulo dele, é dado pelo teorema de Pitágoras. A ao quadrado mais B ao quadrado. Esse cateto aqui é ao quadrado mais esse cateto ao quadrado. Então, isso aqui, essa equação aqui, ela é uma equação geral. Tá? Isso aqui é módulo, tá bom? Esqueci de botar aqui. Isso aqui é módulo. Módulo desse vetor, o tamanho dele. Então, quando você tem um ângulo diferente de 90, você usa essa equação. Se o ângulo for 90 graus, isso aqui tudo dá zero, vai ficar só ao quadrado mais B ao quadrado. Tá? Então, eu vou colocar aqui um exemplo simples para a gente usar o teorema de Pitágoras. Tá? Então, no teorema de Pitágoras vamos ter o seguinte, vou botar aqui meu sistema de eixo, um exemplo aqui. O sistema de eixo aqui, x e y, onde eu tenho um vetor aqui de 3 unidades e um vetor aqui de 4 unidades. Aqui 90 graus. Para ficar melhor, vou botar aqui assim. Vou botar aqui vetor A e vetor B. Esse vetor A tem módulo 3 e o vetor B tem módulo 4 unidades. Melhorar esse Bzinho aqui. Então aqui é o vetor B. O vetor B. E aí eu quero o vetor soma, né? Eu quero ver quanto é o módulo do vetor R. Então
traça aqui a paralelas, né? Paralela aqui, aí aqui você traça o vetor R. Nosso vetor R tem módulo igual a quanto? O ângulo aí é 90 graus, vai cair aqui na situação de Pitágoras ali. Então o vetor R tem módulo A ao quadrado mais B ao quadrado, já que cosseno 90, já que o θ é 90 e o cosseno 90 é zero. Então esse R aqui vai ter o módulo A ao quadrado 3 unidades ao quadrado mais 4 unidades ao quadrado. Ok? Então vamos ter aí 3, 9 mais 16, raiz quadrada, né? De 25 ao quadrado. Aí isso aqui vai me dar 5 unidades. 5 unidades, né? 25 raiz ao quadrado para 5 unidades. Então o módulo desse vetor aqui, o módulo é 5 unidades. Ok? Ok? Então eu vou parar por aqui e vamos pensar já em algumas aplicações na próxima aula. Aplicações já na física 3. Na próxima aula a gente trabalha já a aplicação dos vetores. Então, revisão dos vetores é isso, é colocar a reta para a gente saber qual é a direção, saber qual é o sentido e saber calcular o módulo. Então pode ter situações que a gente vai encontrar o teorema em Pitágoras. Para calcular o módulo é só usar o teorema. Se não for 90 graus, a gente usa aquela equação com um ângulo qualquer, θ, entre os vetores. Então, queridos alunos, vamos na próxima aula trabalhar algumas aplicações. Eu aqui desse lado e vocês em casa, como manda aí as autoridades de saúde do país. Ok? Foi um prazer estar com vocês. Até o nosso próximo encontro.